Quero pedir ao meu Pai e Deus que Ele me cubra com a graça dEle, porque eu preciso de força e fé e muita coragem para pregar sobre este tema tão relevante e ao mesmo tempo tão explorado pelos devotos de Malaquias. Eu quero mostrar agora o famoso versículo de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, queridos, há 2.400 anos aproximadamente, o Senhor Deus enviou essa palavra para a nação de Israel, para dar a última oportunidade deles se arrependerem e se converterem de seus maus caminhos. E nem assim eles ouviram. E Deus liquidou com aquilo tudo. O dízimo ali, meus queridos, eram alimentos. Os dízimos eram o gado, era toda a sorte de produto da terra, que eram divididos entre os sacerdotes, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, os órfãos e todos aqueles que necessitassem de alimentação. O dízimo ali, meus queridos, não era para construir mansões, catedrais. Aquele dízimo era para suprir a necessidade do povo judeu. Os sacerdotes daquele tempo eram corruptos, malignos, eram parciais ao cumprirem a lei. Eles faziam o povo tropeçar. Eles faziam vista grossa diante daqueles que levavam sacrifícios capengas, doentes, e eles aceitavam. Eles lançavam mão das propinas. E hoje não está diferente. O comércio da fé está campeando no meio das igrejas. O povo está anestesiado. O povo está enfeitiçado pela avareza do dízimo. Aprenderam a fazer barganha. Que se der tanto, que Deus vai abrir as janelas dos céus. E o dízimo hoje é usado como uma moeda de troca. Muitos dão dízimo para ficarem ricos. Não sabem que estão adorando Mamon, o Deus do dinheiro e da riqueza. E o tal do dízimo que enriquece tantos exploradores gananciosos que não ensinam a verdade porque não querem ensinar. Porque para eles pregar a mentira é fonte de lucro. E o povo está hipnotizado pelas artimanhas dos pastores, que fazem, como eu já disse, um verdadeiro malabarismo. Eles vão no livro de Hebreus, eles vão no Velho Testamento, eles não usam só Malaquias para enriquecerem suas contas bancárias. Eles usam Abraão, que deu o dízimo não porque era uma lei, ele deu o dízimo voluntário. Eles usam Jacó, que fez um voto a Deus voluntariamente, não era uma lei. Eles usam o livro de Hebreus para ali também arrancarem argumentos para iludir o povo de Deus. E eles usam até o grandioso Melquisedeque para arrancar dinheiro do povo. Gente, por favor, eu estou avisando a vocês. Eu posso não estar viva para contemplar a queda de todos os templos da abominação. As portas vão se fechar. Em muitos países já é proibido a pregação do evangelho até mesmo na internet. Muitos países
fazem os cultos em voz muito baixinha. Eles botam uma música mundana bem alto, que é para quando alguém passar, não ouvi-los falando de Jesus. E vocês acham que no Brasil vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Todas essas arapucas enfeitadas para aprisionarem almas, vidas que estão iludidas, que estão cauterizadas em seus corações. Muitas dessas pessoas vão assistir à queda dos templos, dos caça-níqueis, das barganhas, das mentiras. Não se iludam, não. Se convertam à verdade. Não sejam massa de manobra, gado para enricar os falsos profetas que usam do pobre do Malaquias, que sofreu tanto nas ruas de Jerusalém. Eu posso imaginar o sofrimento dele, chegando nas esquinas e nas praças, proclamando a sentença terrível que Deus estava enviando para o povo de Israel. Quantas pedradas, cusparadas, ameaças de morte que aquele homem enfrentou. A missão tão terrível de Malaquias para aquele povo apostatado, idólatra, de nada valeu. E o que estamos vendo hoje no mundo religioso, no mundo cristão, o que estamos vendo, se não escândalos, se não derrotas? Ora, se o famoso dízimo se cumprisse ao pé da letra, de fato e de verdade, na vida dos fiéis dizimistas ou devotos de Malaquias. Se isso tudo se cumprisse no Brasil, que é cheio de cristãos, milhares e milhares de igrejas evangélicas, este Brasil era para estar muito rico, era para estar mais poderoso que os Estados Unidos, que muitas nações riquíssimas deste planeta Terra. Esse país era para estar um jardim em flor, destilando riquezas, sem nenhum problema político, sem nenhuma invasão em Brasília, sem pesticidas para proteger as lavouras. Todo mundo feliz, todo mundo convertido, porque ao ver todos os cristãos nadando em dinheiro, cheio das riquezas prometidas no livro de Malaquias, todos iam se converter, ainda que por interesse de também ficarem ricos. Iam todos se quebrantar, iam todos receber Jesus, com sinceridade ou não. Esse Brasil estaria convertido a Cristo diante de tantas maravilhas acontecendo na vida dos seguidores de Malaquias, os devotos de Malaquias. Porque essa ladainha do dízimo, isso é ensinado em todas as denominações. Logo que a gente se converte, uma das primeiras doutrinas que aprendemos na igreja é a doutrina do dízimo, do voto, do propósito, do desafio e outras doutrinas mais, que eu nem preciso dizer o nome, que todo mundo conhece. Doutrinas mentirosas que vendem toda sorte de promessas. É muita mentirada. Meus irmãos, não dá para enumerar. Eu teria que ficar 3 horas só falando das invenções de humilhar os maiores cérebros da humanidade. Esses grandes teólogos fazem vista grossa. Eles não se interessam em pregar a verdade. Eles ficam tudo quietinhos. Para quê? Para que mexer no bolsinho deles? Para que mexer nos cofres de suas denominações? Tá muito bom, tá muito calmo. Para que mexer nisso? Mexer nessa casa de marimbondos chamada dízimo de Malaquias.
Mas Deus está mudando isso. Em todo o Brasil, as igrejas estão se fechando. É uma verdadeira dança de cadeiras. É um verdadeiro turismo evangélico. Os cristãos não têm sossego. Sai de uma denominação, vai para outra, mas fica até pior. Então, amados, não é só o dar o dízimo da lei, o dízimo enfermo, o dízimo manco, o dízimo caduco, juntamente com todos os rituais, se transformaram em maldição. Não acreditem nesse ultrapassado dízimo de Malaquias, que não serve para nada a não ser para amaldiçoar o povo de Deus. Eu quero dizer a vocês, se preparem, porque está vindo uma turbulência no mundo inteiro, uma turbulência em todos os sentidos da vida humana. Se agarre em Deus, para de alimentar os bolsos dos tais profetas e sacerdotes. Se você está nesses templos faraônicos ou não, eu te faço lembrar da palavra que Deus disse no livro de Malaquias. Não tem um homem aí para fechar esse templo? Muitos templos, pelo menos 99% deles, os seus líderes estão todos enxafurdados em Mamon, o Deus da riqueza e da ostentação. Cuida da sua família, dos seus filhos. Vigia. Vigia nesses lugares. Porque Mamon, a entidade maligna, está fazendo festa nesses templos cristãos. Cuidado com a sua família. Cuidado com o seu casamento. Muito cuidado com as suas finanças, porque Mamon não está sozinho. Mamon está macumunado com as lideranças que corroem o bolso dos filhos de Deus. Ele está macumunado com os falsos pastores e falsos profetas. Você que gosta dos templos faraônicos, aproveite-os bem, porque todos serão confiscados, fechados, saqueados, se não queimados ao ponto de virar pó. Mas tudo isso também por ordem do Deus de Israel. O mesmo Deus que ordenou a queda do templo de Jerusalém. A famosa casa de Deus, a poderosa casa de Deus, no ano 70, foi destruída. De nada adiantou a formosura daquele templo, porque a rebeldia dos judeus foi muito grande. Aquela casa ali, Deus morou de fato e de verdade ali dentro, literalmente. E nem assim respeitaram a morada de Deus, a casa de Deus. A casa tão linda, tão formosa, tão enfeitada, que o Senhor Deus preparou para ele estar perto do povo judeu. Jesus veio para mudar aquela situação. E eles o apedrejaram, o mataram covardemente. Então, eu quero dizer a vocês que não se iludam, porque assim como Deus fechou aquele templo, jogou por terra, não ficou pedra sobre pedra, os judeus foram dispersos, foram espalhados pela face da terra, ficaram sem templo, ficaram sem a sua nação, ficaram sem as suas terras, foram escravizados, humilhados pelos seus opressores em centenas e centenas de anos, até que em 1948, Deus, por misericórdia, permitiu que eles voltassem para Israel.
e a terra foi devolvida para eles. Por conta do seu amigo Abraão, Deus preservou a nação de Israel. Deus retirou a sua espada da cabeça dos judeus e transformou Israel de novo em uma nação invencível, em uma nação poderosíssima, em uma nação que continua sendo menina dos olhos de Deus. Mexer com Israel é tocar numa casa de marimbondos. E os judeus hoje estão em parte reconciliados por conta do judeu Jesus, que ao morrer naquela cruz maldita, ele derramou a sua graça sobre toda a humanidade. E hoje todos estão debaixo da misericórdia de Deus e da graça de Cristo. Só continua na maldição a pessoa que quer a maldição, que quer a rebeldia, a tragédia e a morte eterna. Porque se não quiser, o Espírito Santo de Deus, ele enche a terra, ele enche o universo. São 4 trilhões de galáxias, de estrelas, de mundos, aonde o Espírito Santo de Deus está esparramado e espalhado. E esse mesmo Espírito está entre nós. Então, queridos, assim como Deus, o Todo-Poderoso, o Rei de Israel, o Deus de Israel, acabou com aquele templo, acabou com aquelas festas maravilhosas, acabou com aquela glória, aquela maravilha da face da terra. Porque quando um país ia tomar Israel, eles recomendavam que não destruíssem o templo, porque o templo era uma joia. Até os inimigos de Israel não desejavam que aquele templo fosse destruído. Vocês precisam saber que podem construir verdadeiros palácios de cristal, palácios grandiosos. Todos serão fechados, todos serão destruídos. Transformaram um templo em igreja, botaram o apelido de igreja. Igreja não é um templo, somos nós, até porque está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ainda que tenha todo luxo, todo conforto, ele não mora ali, é apenas um espaço. Ele hoje só faz morada, só quer fazer morada dentro do nosso coração, da nossa alma. Então, queridos, é uma tristeza. Você está pregando a verdade e as pessoas ali teimando, não se dão ao respeito, à humildade de ouvir, analisar, conferir a pregação à luz da Bíblia. E me humilham e me execram, homens e mulheres. E aparece também os exegetas, os teólogos, para me criticarem, homens e mulheres, querendo me ensinar sobre Malaquias. Eu nem terminei o estudo de Malaquias, mas eu sei o que é isso. É inveja, porque não tem a minha coragem. Eles não têm. Por isso que me atacam. Eles magoam a minha alma. Então eu quero dizer para os meus inscritos, eu amo vocês. Eu dou glórias a Deus pelas suas vidas. Eu oro a Deus pelas suas finanças, pelos seus empreendimentos, que as janelas dos céus se abram sobre os seus negócios, sobre seus projetos, seu trabalho, sua empresa, seu casamento
e seus filhos. Que haja cura divina na sua vida. Prepara o coração para se alegrar em Deus. Eu amo vocês. Amém e amém.